Olá, irmãos. Estamos na segunda semana dos nossos 21 dias de oração e jejum. E na segunda semana, a ênfase é nós orarmos pelos milagres pessoais e familiares que tanto sonhamos. E orarmos pelas nossas necessidades que muitas vezes nós temos lutado e tem trazido peso, preocupação e sofrimento na nossa vida e também na nossa família. Hoje é o 9º dia e a ênfase é que Deus tem todo o poder e nos é suficiente, com a ênfase sobre saúde física. E vamos meditar na palavra de Deus em Marcos capítulo 5, do versículo 24 ao 34, que nos diz o seguinte: E Jesus foi com ele, e uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele no meio da multidão e tocou o seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar o seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dela havia saído o poder, virou-se para a multidão e perguntou: Quem tocou o meu manto? Responderam os seus discípulos: Vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: Quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: Filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Quero destacar aqui neste texto algumas bases para o nosso tempo de oração. Sabia que as enfermidades e doenças fazem parte da vida do ser humano. Por isso, nós precisamos aprender a lidar com isto espiritualmente. A primeira coisa que nós precisamos entender lidar com o tempo e com os recursos. O texto fala de 12 anos de grande sofrimento. Gastou tudo o que tinha, foi a vários médicos, tentou talvez tudo o que podia tentar naquela época. E sabia que as enfermidades e as limitações nós acostumamos com elas. Às vezes a gente vai se adaptando a algumas coisas ruins, complicadas na nossa vida. A gente vai dando um jeitinho e deixando a coisa acontecer. E aqui não é só uma questão de tempo, é aquilo que o tempo faz no nosso coração. Precisamos tomar cuidado com isso. Mas outra questão que precisamos lidar é com a sensação do eu já tentei de tudo, já fiz tudo, e porque muitas pessoas começam uma caminhada de fé, começam a buscar e desistem e param. Elas acabam entregando os pontos, esmorecem. Lembra do texto de Lucas capítulo 18, versículo 1, sobre o nosso dever de orar sempre e nunca esmorecer. É preciso continuar, é preciso perseverar. Uma terceira coisa que nós precisamos saber lidar é o que essa mulher fez, qual a atitude dela. Essa atitude mostra o quê? Confiar em Deus, Ele faz, o Senhor faz. E muitas vezes Ele faz através da medicina, mas muitas vezes também Ele pode dar um nó na medicina. E as pessoas não sabem explicar o que aconteceu. Apesar de tudo que ela gastou, apesar de tudo que ela fez, ter lutado tantos anos com uma limitação, a palavra diz que ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar de Jesus. Nesses 12 anos, eu fico imaginando o que ela ouviu. Quanta coisa ouviu. E não é assim que acontece naqueles momentos de crise que nós enfrentamos ou nas mais profundas dores. Quantas coisas nós ouvimos que não precisaria ser falado. Quanta coisa se ouve e às vezes gera mais dúvida e medo no nosso coração. Às vezes não são palavras de fé, palavras de coragem ou palavras de orientação do Senhor. Mas agora esta mulher percebe algo novo. E a gente vê aqui que a certeza dela era tão grande que ela se esforça. Imagina ela ter deixado tudo, imagina o esforço físico que ela fez para ir até Jesus. Ela soube de Jesus e pensou: se eu apenas tocar nele, apenas tocar. Jesus não precisava saber da história dela, Jesus não precisava olhar para ela, tanto é que Jesus procura e ela parece que estava se escondendo. A verdade é que nós não precisamos fazer esforço nenhum. Eu não preciso de grandes coisas para ir até Jesus, eu preciso crer nele.
E nesse ponto da oração, não importa a enfermidade, não importa o diagnóstico, não importa a agressividade que essa pessoa está enfrentando, se dele sair poder, curado estará. Essa é a grande verdade. Se dele sair poder, com certeza estará curado. Mas precisamos entender também uma quarta questão. É o poder dele. Ele é. Ele tem poder. Jesus tem todo o poder. Ao aproximar dele, você receberá poder. É isso que a palavra de Deus fala em todas as áreas da vida. A palavra de Deus diz que recebemos poder para testemunhar, poder para enfrentar, poder para suportar, poder para caminhar, para superar, poder para transformar, poder para ser curado. No nome de Jesus há poder. Nós precisamos crer nisto, ele tem todo o poder. E por último, Jesus termina esse episódio mostrando qual o segredo para tudo isto. Qual é a chave, qual é o caminho, a razão pela qual essa mulher foi curada. Diz o texto que ela ouviu de Jesus: a tua fé te curou. E interessante que foi Jesus que curou, o poder saiu dele, mas Jesus fala: a tua fé te curou. A fé precisa estar em uma pessoa. Esta que é a verdade. Eu sei que muitas pessoas podem dizer: olha, eu preciso ser curado, eu preciso de uma cura, eu preciso que Deus faça algo na minha vida. Então faça como essa mulher fez e o que ela fez. Ela foi até Jesus. E a verdade é que ela tocou em Jesus. Ela foi querendo o que Jesus é e o que ele podia fazer também. Aqui está o segredo. Interessante que ao Jesus ser tocado, ele pergunta: quem me tocou? E os discípulos, de forma sem saber direito por que Jesus estava perguntando aquilo, falou: mas como assim quem tocou? Está cercado de gente, todo mundo até te empurrando, como assim quem tocou? A verdade é que alguém buscou dele, alguém buscou ele, buscou o próprio Jesus, tocou em quem ele é, porque dele saiu o poder. O coração daquela mulher foi cativado pelo Messias. Ela foi ali por quem Jesus é. Ela foi a pessoa, muito mais do que simplesmente de coisas que Deus poderia fazer. Nós vemos que ela criou a pergunta de Jesus e a palavra dele para ela: a tua fé te curou. Nós podemos ver que essa mulher, ela conectou o seu coração com o Messias. Surgiu ali então uma fé verdadeira e Deus e Jesus mostra isto. Não importa as limitações que nós enfrentamos, não importa, mas a verdade é que, e muitas vezes, nós é que colocamos limitações ao poder de Deus. Nós é que limitamos no nosso coração a ação de Deus e não conseguimos acessá-lo, e não conseguimos compreender, e nós limitamos a Ele. Mas quando nós cremos pela fé, nós conectamos o nosso coração a Deus e Ele age na nossa vida com poder também. E nós podemos, é como se a gente criasse uma ponte até o Senhor e Ele age na nossa vida. Pois pela fé nós somos salvos, pela fé nós perseveramos, pela fé nós santificamos, pela fé nós somos curados também. E qual é o convite de Jesus? O convite de Jesus é para que você tenha fé nele, é para que você confie nele, para que você creia no poder dele. Esse é o convite, para que você coloque todo o seu coração, toda a sua expectativa nele, que todo o seu coração se volte para ele, crendo que ele tem o poder e creia nas promessas dele também. Amém? Vamos orar? Deus eterno, nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor. Colocamos todo o nosso coração e toda a nossa expectativa no Senhor, crendo, ó Pai querido, que para o Senhor não há limitação diante de nenhuma enfermidade. Para o Senhor não há limitação diante de nenhum problema. O que é, Senhor, infecções, o que é uma febre, o que é o câncer para o Senhor é nada diante de todo o teu poder. É por isso que colocamos as nossas vidas e clamamos em nome de Jesus. Que o Senhor venha colocar sobre nós o teu poder e venha curar as nossas vidas em nome de Jesus. Pai querido, estenda a tua maravilhosa mão e toque nas nossas vidas para que de ti, ó Deus, do Senhor, venha o poder necessário para toda e qualquer enfermidade ser retirada. E cura, ó Pai querido, as nossas vidas, em nome de Jesus. Seja qualquer que a enfermidade, seja qualquer
o diagnóstico que esteja sobre nós. Que o Senhor tenha misericórdia e nos cure em nome de Jesus. Clamamos por cura, Senhor, sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, sobre a nossa igreja, ó Pai. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. E para hoje nós temos também os motivos de oração. Então, separe um tempo para você buscar a Deus, separe um tempo para você jejuar, ou durante todo o dia, ou um período do dia. Se você escolheu para fazer todo dia, então faça isto, ou alguns dias na semana. Se for hoje, separe um tempo especial e ore ao Senhor Deus, de forma intensa, busca Ele, coloque o seu coração nessa oração e no Senhor. E aqui nós temos também os motivos de oração para hoje, com a ênfase de que Deus tem todo o poder e Ele nos é suficiente, capaz de suprir a nossa vida e as nossas necessidades. Então ore para você desfrutar do amor de Deus enquanto você luta. É necessário não deixar que o seu coração se abata, mas ore para que você desfrute do amor de Deus enquanto lutamos. Clame a Deus por cura de sua enfermidade, por cura dos enfermos em sua casa e na sua igreja. Creia no poder de Deus e creia nas promessas do Senhor. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe este dia, que você busque ao Senhor Deus e que o Senhor te responda e fale ao seu coração. Amém?